Bem-vindo ao Conexão Política. Aqui, a informação é direta. Sinceramente, eu queria dizer uma coisa importante para vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar no exercício da presidência da República do meu país, é a liberdade de cada país tomar conta do seu destino, de cada país fazer o que bem entender, desde que esse bem entender não ultrapasse os limites do bom senso do ser humano. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. É isso que está acontecendo. E é isso, contra isso, que a humanidade tem que se dignar. É contra isso que a sociedade tem que se dignar. E é contra isso que eu fico exigindo todo dia, estou ficando até um cara muito chato, que eu fico exigindo mudança no Conselho da ONU. A ONU de hoje não pode ser a ONU de 45. A ONU de hoje tem que ter o continente africano participando, o continente sul-americano participando, o latino-americano. Tem que ter países importantes, como a Alemanha, como o Japão, Por que a Índia está fora? Então, eu acho que é o seguinte, é preciso que tenha a mesma ONU que teve autoridade para criar o Estado de Israel, tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967. É o mínimo de bom senso que a gente pode exigir como humanistas que nós somos. Esse dia nós sofremos com a morte de 2 judeus numa embaixada americana, lá na embaixada de Israel, nos Estados Unidos. Mas no mesmo dia, 2 crianças carregando um saco de farinha foram mortas. E não houve a solidariedade que houve aos 2 que foram mortos na embaixada. Ou seja, nós não podemos tratar os palestinos como se eles fossem cidadãos de 2ª categoria ou de 3ª categoria. São seres humanos que querem viver como nós, que querem ter liberdade. O que nós estamos defendendo há muito tempo? Só tem uma solução. A gente não pode permitir o discurso do presidente de Israel, que diz todo dia que quer ocupar a faixa de Gaza, o outro diz que quer fazer um hotel, o outro diz que quer fazer uma área de lazer, quando, na verdade, aquilo é um território que um povo conquistou depois de muito sacrifício e que nós precisamos garantir que eles construam em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver. É apenas isso, é o direito de viver. E é importante que as potências mundiais deem logo um basta nisso. Não pode a ONU ficar dizendo de um cessar-fogo e não se respeita o cessar-fogo. Então, gente, ali nós estamos vendo um genocídio na nossa cara todo santo dia. Todo santo dia. Ainda ontem acho que morreram 95 pessoas. Todos inocentes e todos civis. Não tem nenhum chefe do Hamas. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil. É como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, a todo mundo interessa paz. Como não interessa ao povo ucraniano, como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Isso, sinceramente, o dia que eu perder a capacidade de me dignar, eu não mereço ser dirigente do meu país. O Brasil, desde o começo dessa guerra, se posicionou contra a ocupação territorial, sabe, que a Ucrânia fez, que a Rússia fez no território ucraniano, e, ao mesmo tempo, o Brasil se posicionou contra a guerra. O Brasil, junto com a China, construíram um documento e uma proposta de 13 países emergentes para discutir um grupo de amigos e tentar encontrar uma solução. Eu, pessoalmente, conversei com o presidente Putin, fui à China depois, conversei com o presidente Xi Jinping,
Voltei, parei em Moscou e liguei outra vez para o presidente Putin para dizer a ele que era extremamente importante que ele fosse a Istambul participar pessoalmente das negociações, que seria um sinal que ele faria ao mundo de que está interessado na construção da paz. Obviamente que eu respeito que o chefe de Estado toma decisão a partir, sabe, do seu governo, não a partir da minha sugestão. Mas eu queria estar tranquilo com a missão que o Brasil se coloca, de tentar contribuir para que haja paz naqueles dois países, porque a guerra não interessa a ninguém. Agora fiquei preocupado porque a semana passada, quando se começa a discutir a paz, me parece que houve um ataque da Ucrânia ao aeroporto, não sei aonde, na Rússia, e agora estou lendo no boletim que o Trump publicou um e-mail dizendo que conversou, um Twitter, dizendo que conversou com o Putin e que a conversa, sabe, não foi muito boa e que o Putin disse que vai retalhar, sabe, a Ucrânia. Ou seja, as pessoas precisam se dar conta, e eu disse isso pessoalmente ao presidente Putin, de que chegou um momento em que as pessoas já sabem o que vai dar isso. Ou seja, já está mais do que provado a insanidade mental da guerra. A guerra ela não constrói nada, ela destrói. E uma coisa que destruída, mesmo que você vá reconstruir, a parte mais sagrada que é destruída não volta, que é os seres humanos que morreram. Então eu continuo com essa posição. Eu discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir. Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente e a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa, mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo. E é lamentável, é por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos para o fortalecimento da representação do Conselho de Segurança da ONU.